Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Vitória, sou arquiteta e urbanista, formada pela UFG, Universidade Federal de Goiás. Sou onde eu também faço mestrado, né, do programa de pós-graduação em Projeto Cidade. E hoje eu vou apresentar meu artigo, que é um pedacinho do que está se tornando a minha dissertação de mestrado, né, onde eu elaborei juntamente com o meu orientador, Wagner de Souza Rezende. E o título é Cidades Pequenas e a Teoria dos Polos de Crescimento, uma nova perspectiva. Bom, esse artigo ele visa reinterpretar a teoria dos polos de crescimento, ou a teoria da polarização, que foi uma teoria formulada por François Perrault, que era um economista francês, na década de 1950, para poder analisar o desenvolvimento urbano de cidades pequenas. Né? Esse artigo tem esse enfoque. Essa teoria ela vai sugerir que a formação de centralidades urbanas ela ocorre de modo heterogêneo em pontos específicos do território. Ela não vai acontecer de maneira simultânea em todas as cidades do território. Ela ocorre em locais cujos vetores de crescimento são influenciados pelas ações de redes socioeconômicas globais nas arenas políticas locais. Essas cidades elas vão funcionar como campos de forças que vão atrair e estimular o crescimento das regiões circunvizinhas. O objetivo desse estudo é identificar e analisar os efeitos desses polos de crescimento na condição urbana das cidades pequenas no cenário do estado de Goiás, utilizando critérios adaptados da teoria de Perrault e reinterpretados para aplicação no contexto dessas cidades pequenas, né, localizadas mais especificamente no sul goiano. Trata-se de um trabalho teórico que, por meio de uma revisão bibliográfica, vai apresentar uma releitura crítica desses conceitos-chave da teoria de Perrault, que a gente acredita ser relevante para a discussão acerca do planejamento urbano e regional no Brasil. Bom, a teoria dos polos de crescimento, elaborada por François Perrault, ela evidencia que o crescimento ocorre em pontos específicos do território, como já foi dito, né? E eles vão se desenvolver por meio da ação de um agente principal, que vai gerar influências diretas sobre o espaço ao seu redor. Esse agente principal, que é assim denominado pelo autor, embora citado na obra original como a indústria-chave, né, pode vir a ter inúmeras personificações. Essa teoria, desenvolvida originalmente em 1955, estava inserida historicamente em um processo de busca pela modernização e tinha esse favorecimento da indústria como símbolo do progresso. Assim, o autor traz o termo indústria-chave como o único agente principal polarizador do território. Mas atualmente a gente percebe que essa polarização não se constitui somente pela ação industrial, né, já que as pessoas se deslocam por diversos outros motivos para cidades vizinhas, em movimento pendular ou apenas casualmente. Né. Segundo essa teoria, os polos de crescimento são centros urbanos que vão exercer influência sobre áreas circundantes, atraindo recursos e população. Isso vai promover o desenvolvimento econômico e social dessas regiões. Nesse contexto, a gente traz o termo cidade-região, né, porque a gente entende que a cidade-região é constituída pelo polo, a cidade-polo e as cidades vizinhas. Né. E aí, essa cidade-região ela vai atuar como um polo de crescimento dominante, concentrando atividades econômicas, serviços especializados e também infraestrutura, que vai atrair fluxos de pessoas e recursos das cidades menores próximas. A partir das nossas reinterpretações da obra de Perrault, a gente pode dividir os agentes principais de polarização em duas categorias. Essa foi uma reinterpretação que a gente fez a partir de uma visão nossa. Né? Aquela relacionada aos agentes políticos especializados, que podem ser constituídos pelas universidades, hospitais, shopping centers e restaurantes de culinária internacional, ou quaisquer serviços especializados que não sejam encontrados com facilidade nas pequenas cidades. E os agentes econômicos que relacionam-se com as práticas culturais de turismo e lazer, que podem ser definidos pelas festas tradicionais populares. Aí a gente tem os exemplos em Goiás da procissão do fogaréu, da festa da congada, das cavalhadas, e cidades turísticas, como Pirenópolis, Goiás, Caldas Novas. Também as áreas de ecoturismo, enfim. Esses são apenas alguns exemplos de agentes principais que vão produzir ações de modificação notória no território e podem polarizar o fluxo de pessoas nesses espaços. A teoria dos polos de crescimento ela foi muito utilizada no Brasil entre o período de 1964 e 1998 e ela funcionou como instrumento de desenvolvimento e planejamento territorial, né, regional, a nível regional, relacionando diretamente a percepção da classe política brasileira de que, por meio da implantação de polos, seria possível corrigir essas distorções no território, né, e essa alocação de recursos, sem a necessidade de reformular o modelo tradicional de desenvolvimento. Ao considerarmos o paradigma dos polos de crescimento, a gente constata que o processo de crescimento econômico no território ele é desequilibrado por natureza, né? Diferente do equilíbrio defendido pelos economistas clássicos e neoclássicos,
que via um modelo tradicional de crescimento, né, regional que serviria, no melhor das hipóteses, aos países do norte global, né, sob algumas condições tão restritivas que isso seria inaplicável aos países do sul global. Esse pensamento econômico neoclássico defende o crescimento contínuo da renda per capita e ele é caracterizado por um processo ahistórico, unilinear e automático. No intuito de formular um quadro conceitual para reinterpretar essas influências da teoria dos polos de desenvolvimento de Perrault, esse trabalho descreve os resultados de uma pesquisa teórica, na qual os conceitos de cidade-região, cidade pequena, desenvolvimento desigual, centralidade e polarização são objeto de revisão e reinterpretação, que estão apoiados na interpretação crítica dos textos fundamentais e também no confronto com leituras críticas contemporâneas. Isso vai poder contribuir para o debate acerca do local e do regional na prática do planejamento urbano. Os métodos usados para empreender essa reinterpretação foram a revisão bibliográfica, onde revisamos esses textos-chave de fundamentação teórica, e análises críticas mais recentes. A pesquisa documental, de dados estatísticos, mapas, imagens de satélite e também relatórios econômicos sobre essas cidades-região de Catalão, Caldas Novas e Itumbiara, que foi o nosso enfoque, né, localizadas na região sul de Goiás, e também a análise dos efeitos desses processos políticos e econômicos de formação regional e da influência hierárquica das cidades-região sobre essas cidades pequenas, especialmente nos processos de expansão urbana e na formação de redes de desenvolvimento local e regional. Bom, considerando as informações disponibilizadas pelo IBGE, a gente selecionou 32 cidades dentro do estado de Goiás, que vão exercer funções de centralização, sejam elas políticas, socioeconômicas, culturais, enfim, entre outras. Elas vão exercer essa polarização sobre outras cidades localizadas no seu entorno imediato. E isso vai caracterizar a formação de polos de crescimento no estado de Goiás. Essas cidades elas assumem um papel de centralidade e exercem uma influência considerável a um raio que a gente definiu aqui de até 80 quilômetros, né, como indicado pelo mapa. A capital do estado, Goiânia, não foi destacada como polo centralizador, porque entendemos que a sua influência é exercida em todo o estado, seja ela em maior ou menor grau, né. A gente considera que o conceito de cidade média aqui estabelecido não é o mesmo normatizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, porque o IBGE ele vai se basear numa população demográfica para definir esse conceito, e a gente estabelece o conceito de uma cidade âncora, que fornece serviços e contribui geograficamente para alimentar a sua rede de cidades pequenas circundantes. Embora nesse mapa a gente traga esse raio de influência de 80 quilômetros, que ele está definido como equivalente para todos os polos, a gente entende que, conforme a cidade polo agrega serviços de qualidade e quantidade superior, isso vai demandar profissionais mais bem qualificados e vai poder atender uma maior população, né? Nesse caso, consideramos que nas mesmas condições geográficas, há uma tendência de uma cidade de 40 mil habitantes, por exemplo, atender uma área maior do que uma cidade de 20 mil habitantes. Por meio dessa distribuição das cidades em populações e regiões a ela inerentes, a gente pode perceber algumas especificidades das localizações geográficas onde essas cidades estão inseridas, como é o caso das cidades localizadas ao norte e a oeste do estado de Goiás, onde a gente observa um certo esvaziamento populacional, né, se comparado com o restante dos polos elencados no estado. Outra questão que a gente pode colocar é a quantidade de polos caracterizados como cidades pequenas, né, que são os em verde, amarelo e laranja, né, onde 32 dessas cidades elencadas, 21 são cidades pequenas, né, o que confere um caráter de uma rede de cidades pequenas que auxiliam outras cidades menores ou similares em virtude dos seus privilégios geográficos, em função da localização em meio à malha rodoviária, distribuição de serviços, renda, lazer e turismo. E essa definição de cidade pequena ela vai depender dos objetivos de especialistas e de políticas públicas específicas. O tamanho demográfico ele tem sido o critério mais aplicado para identificar cidades pequenas, que podem ser aquelas consideradas com tamanho populacional de até 100 mil habitantes. Mas Milton Santos ele vai considerar que a capacidade demográfica não deve ser a única dimensão analítica determinante, porque ao considerar uma população mínima para caracterizar os diferentes tipos de cidades, a gente incorre no erro de uma generalização
perigosa e infrutífera para poder pensar alternativas do desenvolvimento desigual. Essa caracterização e categorização de diferentes cidades é uma tarefa comparativa de atributos relacionais, né, sejam eles políticos, econômicos, geográficos e sociais. E é preciso também considerar os elementos e variáveis de cada cidade, pois as dimensões e atributos que podem ser adequados para caracterizar uma cidade pequena em uma determinada região do país podem ser insuficientes ou inadequadas no contexto sociocultural de outra região. Bom, realizado esse exercício de destacar os principais polos de crescimento no estado de Goiás, a gente procurou aprofundar o estudo em algumas regiões de influência dos polos selecionados. E após algumas discussões e pesquisa aprofundada sobre a história, economia e geografia de alguns polos, foi escolhida a região sul do estado de Goiás, pois a gente entende que se trata de uma região com crescimento ascendente e que nos traria discussões interessantes, né, resultados interessantes. Então, fazem parte desse recorte as cidades polo de Caldas Novas, Catalão e Tubiara, com populações demográficas que são até equivalentes em tamanho. Além dos critérios apresentados, também foi utilizada como definição a tabela das cidades que oferecem a prova do Enem, né? A gente sabe que a aplicação do exame não é feita em todas as cidades do estado. Então, as cidades onde seja possível realizar essa prova são cidades que estão localizadas em áreas estratégicas, né, onde as cidades vizinhas possam se voltar em busca de serviços. E assim a gente vê que, embora as cidades sejam consideradas pequenas, elas polarizam o território onde elas estão inseridas, né. Bom, aqui a gente tem o polo de Catalão, né. Nesse mapa, a gente pode notar que o polo de crescimento de Catalão está circundado por uma rede de 13 cidades, né. Dentre essas, a gente tem Araguari, que é uma cidade que já está localizada em Minas Gerais, que vai ocupar uma posição de complementaridade no território, né, visto que ela possui um tamanho equivalente a Catalão, embora sejam cidades com vocações econômicas diferentes, né, enquanto Araguari teve seu desenvolvimento amparado por meio da estrada de ferro, que vai seguir até Ipameri, Catalão permanece fora desse circuito e volta a sua economia para o setor industrial e de mineração. As demais cidades pequenas, com exceção de Ipameri, né, que foi beneficiada pela estrada de ferro também, possuem menos de 10 mil habitantes, o que vai consolidar e distribuir ainda mais essa polarização entre Catalão e Araguari, né? Bom, aí a gente tem o mapa de Caldas Novas. Caldas Novas, ela teve um incentivo dado ao campo turístico, onde a gente teve um aumento muito significativo da população, né? Em 1970, essa cidade contabilizava 7.200 habitantes. No ano 2000, contava com 49 mil habitantes. E no último censo, em 2022, essa população quase dobrou, né? Esse número aumentou para 98 mil habitantes. E como observado pelo mapa, ela é um polo centralizador de uma rede de influências composta por 14 cidades pequenas. Dessas 14, 10 cidades possuem menos de 20 mil habitantes, né? E a gente vai observar que Caldas Novas vai funcionar como uma cidade de região, devido às oportunidades de trabalho, de serviços e opções de lazer que polariza, contando com um grande número de pessoas oriundas das cidades vizinhas que fazem uso do deslocamento pendular diariamente. Esse crescimento acentuado de Caldas Novas em menos de 60 anos pode ser explicado devido à migração de trabalhadores em busca de oportunidades nos grandes empreendimentos imobiliários, nos resorts, clubes e parques aquáticos, né, nos restaurantes e fast foods, que não cessam em despontar pelo centro da cidade, e no comércio em geral. A cidade-região ela pode ser definida por seu processo de urbanização, com elementos integrados, por meio do aumento do fluxo de pessoas, insumos, mercadorias e informações, que vão ocorrer de maneira centrípeta no território. Aí a gente vai ter o último polo, que é o polo de Tubiara. Ele vai englobar 8 cidades, é o menor polo dessas escolhidas, né, no sul de Goiás. Dessas 8 cidades, 2 possuem entre 20 e 40 mil habitantes, que são Goiatuba e Bom Jesus. As demais cidades vão possuir uma localização espraiada, que é fruto de condicionantes geográficos, né, principalmente pela presença do rio Paranaíba, que também vai demarcar essa fronteira entre Goiás e Minas Gerais. O mapeamento dos polos de crescimento no estado de Goiás vai evidenciar um quadro heterogêneo, não passível de critérios únicos para poder estabelecê-los, né?
Assim, a contribuição para o campo faz-se à medida em que são elencados novos agentes principais, influenciadores no território, considerando seus contextos específicos sociais, geográficos e econômicos no estado de Goiás. Destacar essas cidades-polo, que emergem de uma rede de influências regionais, ultrapassa as trocas comerciais e os fluxos de pessoas entre as cidades, sejam elas pequenas, médias ou grandes. Um conjunto complexo de conexões interurbanas se estrutura, mantendo cada polo suas próprias variáveis de proximidade e segregação territorial. O Foucault ele vai argumentar que a alocação substitui a extensão, que por sua vez substitui a localização. Essa frase ela se assemelha, de certo modo, ao estudo aqui empreendido por meio dos polos de crescimento, onde a alocação e suas relações de vizinhança dizem mais sobre o território do que o posicionamento e o tamanho da cidade em si. Ou seja, aquele núcleo urbano passa a ser visto por sua proximidade com outras cidades vizinhas ou elementos geográficos, sejam eles naturais ou não. No que tange ao planejamento urbano, a gente vê que as configurações das cidades não estão apenas relacionadas à relação entre a capital e o restante do território, mas nos detalhes internos desses centros urbanos que se interligam e que não deveriam pautar-se somente em figuras simétricas, uma vez que são funcionalmente dependentes de algumas assimetrias. Ou seja, o território ele vai sucumbir a uma organização em que justifica uma análise do macro para o microcosmo, visto que existem relações entre pequenas e médias cidades que vão para além das relações com as metrópoles. A gente reconhece que a teoria dos polos de crescimento pode servir de estratégia analítica das condições urbanas resultantes dessas influências de redes interurbanas, de cidades pequenas, especialmente nos processos de expansão urbana, formação de centralidades e segregação socioespacial. A compreensão das dinâmicas de desenvolvimento urbano e territorial, articuladas às condições urbanas das redes de cidades, que podem influenciar formações socioespaciais conhecidas como cidades-região, como foi apontado aqui no estudo. Isso vai mostrar novas formas de pensar cidades pequenas, das quais podem emergir oportunidades para análises urbanas multidimensionais. A gente pode estudar o papel da forma urbana na estruturação dos fluxos socioeconômicos intraurbanos e interurbanos, as influências da localização das cidades nas transformações econômicas, políticas e culturais dessas cidades-região, e as políticas de desenvolvimento urbano empreendidas pelos diversos agentes locais e regionais nesses territórios. O aprofundamento do estudo em uma escala geográfica mais aproximada, no âmbito de cada polo elencado pelo mapeamento feito nessa pesquisa, pode gerar diversas reflexões e inúmeras hipóteses na questão da disposição geográfica e demográfica no território. Assim, também é importante ressaltar que o atual processo de urbanização ele vai possuir diversas unidades polarizadas no seu território, com interpolações entre cidades de diferentes tamanhos. Existe a necessidade de uma compreensão das conexões político-administrativas entre as cidades-polo, quando é preciso considerar essas relações, que nem sempre são democráticas, entre as práticas sociais e os territórios, atentando especialmente para o processo de urbanização. Então, partindo desse pressuposto, a gente pode compreender as diferenças e os descompassos entre o processo de constituição de um dado território e a relativa importância política dessas cidades. Bom, essa foi a minha apresentação. Queria agradecer pela oportunidade. Muito obrigada.